Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre perder peso, muito peso, o que acontece quando você perde esse peso. Então, assim, é muito comum pessoas pós-bariátricas percam 30, 20, 40, 50 quilos e acham, né, que no início desse processo que vai ser tudo certo, tudo maravilhoso. Quando perder esses quilos, vai se encontrar, vai se amar novamente do espelho. Mas a realidade que pouca gente fala é quando você consegue vencer a balança, vem outra batalha. Dessa vez, em face ao plano de saúde, que nega as suas cirurgias reparadoras, dizendo que é estética. Enquanto isso, você sofre com flacidez exagerada, barriga avental, dermatites, assaduras que não passam. O médico te prescreve e, de preferência, o médico particular, vamos falar sobre isso mais pra frente, e o plano simplesmente nega, dizendo seu caso é estética. Vocês concordam comigo que essa história tá meio estranha? Que isso não é, nunca será apenas estética? Antes de continuarmos, eu quero que você se inscreva no canal, já dá um like nesse vídeo se esse assunto te interessa e já encaminha para aquela amiga, para aquele amigo que você sabe que passou pela bariátrica e está enfrentando obstáculos para conseguir a cirurgia reparadora pelo plano de saúde. Então vamos começar do início. Quando é indicada a cirurgia bariátrica? É indicada para aquelas pessoas que têm obesidade mórbida, ou seja, obesidade a partir do grau 2. Nesse caso, né, com certeza, na grande maioria das situações, acontece não só a obesidade, como também várias comorbidades associadas à doença que é a obesidade. E quando você finalmente consegue se livrar da obesidade, atinge o peso ideal, ou seja, o IMC abaixo de 30, você acha que está tudo resolvido, mas na verdade acontece outro problema. O excesso de pele traz dobras cutâneas que muitas vezes é difícil de higienização, causa assaduras, dermatite, infecções fúngicas e muitas vezes de difícil controle. Por que não tem controle? Porque a causa, que é o excesso de pele, aquelas dobras, estão ali a todo momento e só vai realmente ser curada essa situação quando você de fato se livrar daquele excesso de pele. E esse excesso de pele, gente, não tem como sair na academia. Você pode treinar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não sai. A única indicação possível nesse caso é a cirurgia plástica, que nesse caso não é estética, nesse caso é reparação funcional. E também tem o viés, né, emocional, que eu tenho certeza que está pesando muito aí para você, se você tem esse excesso de pele e precisa do plano de saúde, nesse momento ele está fechando as portas para você. Então, conseguiram compreender que a gente não está falando aqui de estética, de uma situação, de uma besteira, porque você não precisa, porque é estética, que seu caso não é tão grave assim, não é dessa forma. Precisa avaliar tanto a questão corporal quanto a questão emocional após um tratamento com a cirurgia bariátrica, que não é uma cirurgia simples, que não é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia, inclusive, que para fazer você passa por uma série de processos para de fato você estar pronta para aquele momento. E quando de fato você consegue aquele objetivo, vem essa barreira das reparadoras, que é muito comum e pouco falada. Então aqui eu vou te explicar exatamente como funciona para você conseguir a tua cirurgia. Antes de explicar o passo a passo, como que você vai conseguir sua cirurgia reparadora, primeiramente eu quero te explicar o que você pode conseguir através desse processo de reparadora. Muita gente acha que é só o abdômen, porque em muitos casos os planos de saúde liberam sim esse abdômen, sem você precisar levar isso ao juiz. Mas assim, alguns planos até isso impõem obstáculos, dizem que o caso é estética, que você não tem uma barriga avental e que isso e aquilo. Super conversa fiada, não acreditem nisso. Então, assim, além do abdômen, vocês, pós-bariátricos, né, tanto homem quanto mulher, podem ter acesso a todas as reparadoras que o médico cirurgião plástico te prescrever. E quais são essas cirurgias reparadoras? Abdômen, mama, braços, pernas, costas, glúteo, tudo isso é possível conseguir cirurgias reparadoras, né, da determinada área, inclusive a lipo. Tá? A lipo é um mito gigante que o plano não cobre, porque é estética, mas não. Se você precisa melhorar o contorno corporal, né, e você perdeu bastante quilo, está no IMC adequado, e tem um excesso de gordura ali, você tem direito à lipo também. Inclusive, em alguns casos, a lipo é utilizada para fazer enxertia em áreas que você perdeu bastante massa muscular e gordura e ficou com uma sequela funcional, muito, por exemplo, né, o glúteo. Muita gente perde muita massa muscular, muita gordura do glúteo e passar mais de 10 minutos sentado é impossível. Existe uma dor, existe uma limitação funcional ali e aí você precisa tirar aquela gordura onde está sobrando um pouquinho
e enxertar, né, onde está faltando, justamente para você ter uma qualidade de vida maior. Imagina, você trabalha numa situação que precisa passar o dia inteiro sentado no seu trabalho e você fica impossibilitada de sentar por conta da dor, porque só está ali a pele, né, e o osso. Então não pode fazer dessa forma. A gente precisa fazer essa reparação funcional, que é através da gluteoplastia, glúteo-enxertia, tá? Então, assim, todas as reparadoras que vocês precisarem, inclusive até tecnologias. Por exemplo, você ficou com excesso de pele no braço, por exemplo, mas não chegou a ser um excesso de pele que precisa abrir para tirar a pele e costurar. Mas basta uma tecnologia como, por exemplo, o argoplasma, por exemplo, que é muito utilizado para esses fins, tanto na coxa, no interno de coxa, quanto do braço. Então, se o médico cirurgião plástico te prescreveu, acabou. Você tem direito, tá? Outra coisa importante que vocês saibam, né? Que você não precisa necessariamente ter a liberação do seu cirurgião bariátrico para fazer as reparadoras. O que você precisa é ter a estabilidade do seu peso. E quando isso ocorre? Vai depender muito da pessoa. Não tem como a gente colocar tudo dentro de uma regra. Não, a partir de um ano. São 2 anos, não tem isso. Vai depender muito da pessoa. Uma regra geral, né? São 12 meses. Mas se você atingir o peso antes de 12 meses, você pode fazer sim. Você não precisa esperar 1 ano, 2 anos, como muitos dos casos limitam vocês, porque já é uma orientação, inclusive do plano de saúde, pedir para o cirurgião bariátrico só liberar com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Eu já vi várias coisas nesse sentido e isso não é verdade, tá? O que precisa é a estabilidade do peso. E você necessariamente precisa da liberação do cirurgião bariátrico? Não. Você basta ter a indicação médica do cirurgião plástico. Isso que é suficiente para que você comece todo o seu processo de reparadora, tá? Então, de posse dessas informações, vamos lá para o passo a passo. E isso, gente, todas essas áreas não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que Brasília, STJ já decidiu, que toda pessoa que teve um emagrecimento ponderal tem direito às reparadoras e todas elas que o médico prescrever. Perceba que eu falei aqui emagrecimento ponderal. Eu não falei aqui pessoas pós-bariátricas. Então, ainda que eu esteja falando aqui nesse vídeo, especificamente para vocês pós-bariátrica, né? Esse emagrecimento ponderal pode acontecer de várias formas. Inclusive, hoje estamos na era das canetas emagrecedoras e também, nesse caso de emagrecimento, você tem direito. Até porque seu emagrecimento foi ponderal, você perdeu 20, 30, 40 quilos, você tem direito da mesma forma que a pessoa que passou pela bariátrica, tá? Só esse adendo aqui para contextualizar as informações. E agora é uma parte que eu quero falar para vocês sobre o caso de uma cliente minha chamada Islane, lá de João Pessoa. A gente ingressou com o processo dela, por quê? Então, inicialmente ela conseguiu a abdominoplastia pelo plano de saúde, mais os honorários médicos, né, e também o hospital. Todos os acessórios que precisa para a cirurgia plástica, ela teve que pagar por fora. E aí ela tentou fazer a mama, mas ela tentou não uma, não duas, ela tentou 3 vezes. E detalhe, nas 3 vezes que ela tentou, ela teve 3 negativas do plano de saúde, dizendo que o caso dela era estética. Então, diante dessas negativas, já com abalo psicológico gigante, porque ela passou 3 anos tentando, ela tinha 3 negativas, e aí ela chegou aqui no nosso escritório, relatando essa situação, achava que realmente não tinha jeito, mas viu um vídeo desse aqui e realmente procurou saber. E o que aconteceu? A gente explicou para ela todo o passo a passo que eu vou falar para vocês no final do vídeo, fica aqui para você não perder esse passo a passo. Ela fez esse passo a passo juntamente com a gente e a gente ajuizou a ação dela, e no mesmo dia que a gente ajuizou a ação, a decisão dela saiu e ela conseguiu operar as mamas pelo plano de saúde rapidamente. Ou seja, tem a possibilidade de você conseguir essa cirurgia muito mais rápido do que você imagina. Claro, né, a questão dela foi através de decisão liminar, tutela antecipada, uma coisa que é muito, muito rápido. Mas na grande maioria dos casos, sim, a gente consegue essa liminar. Então vamos lá para a parte que todo mundo está esperando, que todo mundo está esperando para printar, para anotar, que é o passo a passo de como conseguir. Então vamos lá. Primeiro passo, ter um bom relatório médico. E esse relatório médico é do cirurgião plástico e vai conseguir com o médico do plano? Não. Os médicos do plano são proibidos de fornecer esse documento para vocês, porque o plano de saúde proíbe. Não é maldade dos médicos, não é má vontade, de jeito nenhum. Simplesmente eles não podem dar um documento para você sabendo que você vai ajuizar uma ação contra o plano de saúde que ele trabalha. Então, são as regras do jogo. Se você quer fazer sua cirurgia reparadora pelo teu plano de saúde, necessariamente, e não tem outra opção, é você contratar um médico particular para te atender, te avaliar e fazer um relatório médico muito completo com fins judiciais. Seu primeiro relatório médico tem que cumprir todos os requisitos de um relatório médico judicial. E o que é isso? O teu diagnóstico, o teu histórico,
quais são, né, as situações que, se você não fizer a cirurgia agora, o que pode acontecer com você, quais são os riscos que você enfrenta, quais são os desafios que você enfrenta, como está o teu psicológico em relação a isso, quais são as áreas que você precisa de cirurgia, quais são os tempos de cirurgia, vou fazer tudo de uma vez, vou fazer em 2 tempos. Tudo isso precisa estar delimitado no relatório médico e de preferência com a palavra urgente. Por que isso é importante? Para que a gente consiga eliminar e você não espere muito tempo para fazer suas cirurgias, tá? Então isso é importantíssimo. O relatório médico precisa ser pensado estrategicamente desde o início. E muita gente erra aí. Muita gente faz de qualquer jeito, acha que só com a prescrição médica, com a guia, né? A guia do plano de saúde é suficiente, mas não é. Com esse relatório médico em mãos, o segundo passo é você fazer o pedido administrativo e preste atenção aqui. Esse pedido administrativo necessariamente precisa ser escrito ou você tem um protocolo disso. A resposta também necessariamente precisa ser escrita, porque isso aí você vai comprovar para o juiz que você pediu e foi negado. Jéssica, se o plano de saúde não quiser fornecer, ele não quiser me dar resposta, eu fiz o pedido escrito, seja por aplicativo, e-mail, chat, às vezes dentro do aplicativo mesmo, alguma forma escrita, você arrumou o WhatsApp, mas você não teve essa resposta. Se deu 10 dias do pedido administrativo, significa que você recebeu uma negativa tácita. O que é isso? É uma negativa quando o plano de saúde passa o tempo que ele tem para te responder e ele não responde. Então, para todos os casos de cirurgia reparadora, o prazo são 10 dias e acabou. Eles podem falar, 21 dias. Não, esse é o prazo para autorizar. O prazo para responder a você, dizer que sim ou que não, e não tá com a enrolação, isso, faça aquilo, bota aquilo. Não, essa burocracia não. O prazo de resposta são 10 dias. Se ele inventou meio mundo de coisa, meio mundo de burocracia, de exigências, e passou 10 dias, negou tacitamente. E você vai para o terceiro passo, que é judicializar a ação. Para judicializar essa ação, eu espero que você tenha feito, né, esse passo a passo que eu fiz inicialmente, já com assessoria jurídica especializada. Espero do meu coração. Mas se não fez, procure um advogado, advogada especializada nesse assunto, que faça isso todos os dias, que tenha experiência, que tenha processo em relação a isso, porque não é todo mundo que consegue conduzir. Primeiramente, precisa analisar, se você está sozinho, né, precisa analisar se a documentação que você entregou está ok, se essa documentação pode ser entregue no processo ou não. Eu já vi situações de processo que deram errado quando a pessoa tinha direito, simplesmente porque no relatório tinha uma palavrinha só com o nome estética. E não pode conter isso. É reparador funcional. Então, precisa de um advogado muito atento, muito atenta a essa situação, para que você não jogue o seu direito fora, porque uma vez que perdeu, acabou. Então, você precisa entrar com esse processo. É um processo extremamente rápido, que tem condições de conseguir uma liminar. Óbvio, nem todas as situações a gente consegue eliminar, mas na grande maioria sim, se a gente tiver essa palavrinha urgente, né, para viabilizar a tua situação de urgência, demonstrar os riscos que você está correndo, né, a gente tem condições de conseguir essa liminar, você consegue operar antes mesmo de finalizar o processo. Logo no início, já teve situações aqui que clientes nossas operou com 30 dias, 40 dias, 60 dias, já teve situações também que passou 6 meses, mas vai muito realmente do relatório médico e do juiz, obviamente, que pegar o caso para analisar, certo? E aí, gente, depois que sai essa decisão é só vitória. Você só vai realmente agendar a tua cirurgia, primeiramente, né, e preferencialmente com o médico credenciado ao plano de saúde, que você vai escolher qual deles você quer credenciado. Caso tenha qualquer atrapalho, qualquer empecilho, é possível também fazer essa cirurgia com um médico particular, mas isso é assunto para outro vídeo, porque eu preciso explicar para vocês de forma bem aprofundada como essa situação é, até porque é uma exceção, não é a regra. Então, com esse conjunto, né, esse passo a passo, não tem outra. Você vai conseguir a sua cirurgia reparadora, até porque, como eu já falei para vocês no início, o STJ já disse que vocês têm direito. Agora eu quero saber se vocês gostaram desse conteúdo, se foi relevante para vocês, se vai te ajudar a conseguir tua reparadora ou uma outra colega, né? Se já gostou, já dá o like, se inscreve no canal, encaminha para quem está precisando dessa informação. Então, quero falar com você agora, paciente pós-bariátrico, paciente pós-bariátrica que está precisando da separadora, já está chegando aí no tempo de fazer, ou já recebeu negativo, ou já nem conseguiu a negativa porque não conseguiu o relatório. Tem um link aqui embaixo no campo de mais informações no YouTube, que você consegue o link do nosso atendimento. E lá você tem mais informações, de fato, como conseguir, como a gente pega na tua mão e te ajuda a resolver essa situação de forma mais rápida possível, para que você, de fato, consiga finalizar o seu tratamento contra a obesidade com as suas separadoras. Porque você, de fato, vai colocar um ponto final nessa história fazendo as tuas separadoras.